Bem-vinda ao Boss Talk, um podcast original da Agência Faz, para quem lidera a vida, o trabalho e os sonhos. Eu sou a Aline Sabará e em nosso primeiro episódio vamos falar um tema potente e real, a maternidade atípica e carreira. Porque antes de sermos mães, somos mulheres e quando a maternidade chega com desafios que a sociedade ainda não sabe acolher, a jornada muda. O profissional também muda, mas a potência continua. Hoje eu recebo duas convidadas incríveis que vivem essa maternidade todos os dias, com coragem, com inteligência, com amor e muito propósito. Eu estou falando da Jaqueline Caires e da Gabriela Gladys. Muito prazer receber vocês aqui. Obrigado pelo convite. E aí, estão nervosas? Obrigada. Um pouquinho, muito, né? Mas relaxe que aqui vai ser um momento para vocês trazer a verdade de vocês, compartilhar com a gente e também ser ouvidas. Muito bom. Então, bora? Obrigada pelo convite. Vou começar perguntando para vocês o que é ser mãe para vocês hoje. Quer ir primeiro? Vou começar então. Vai lá. Bom, acho que a maternidade para mim, na minha individualidade, foi uma surpresa e uma surpresa boa. Então, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, se eu pudesse falar o que foi para mim, foi uma revolução e me fez melhor e uma pessoa mais humana. Então, acho que é isso. Acho que a maternidade é uma evolução, é uma transformação da gente, né? A gente deixa de ser aquela menina para realmente se transformar numa mulher, realmente ter uma responsabilidade diferente, entender o que é amor, o que é carinho, e entender realmente o que é uma troca honesta, né? Uma reciprocidade, assim, sem esperar nada em troca. Muito legal. E o que mudou para vocês da Jaqueline do passado para a Gabriela do passado para hoje com a maternidade? 100%, assim, muita coisa, né? A Jaqueline do passado era muito inconsequente, gostava sempre muito de festas, muito irresponsável em muitas coisas, assim. E a maternidade veio como uma âncora, realmente, né? Ainda mais sendo uma maternidade atípica que exige muito mais da gente, né? Tá toda hora com muitos desafios pra gente ter que lidar com tudo isso. Então, a Jaqueline de antes, vamos se dizer que tá surpresa e orgulhosa da Jaqueline de hoje, assim, de tantas essas mudanças que a gente se adapta, precisa ter, e nada mais do que o amor que a gente tem pelos nossos filhos faz com que a gente realmente mude, se transforme, né? Cria essa responsabilidade, cria esse desejo de ser um exemplo e uma coisa melhor, assim. Pra você, Gabi? Assim, sempre foi muito aquela história dos filhos de Francisco, né? Triste e difícil a minha vida. Então, eu sempre trabalhei muito, eu não pensava em ser mãe. Sempre pensei, trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, trabalho. Talvez era um pensamento um pouco mais egoísta. O Gu veio numa surpresa, você sabe. Mudou minha vida, então... E me mudou como pessoa. Eu não gostava muito de criança, né? Coisa feia pra se dizer. Gostava mais de... É normal, o problema é esse, né? Os tabus que colocam. Sim, é normal a gente também não querer ter filho. É normal a gente não ter um bom relacionamento com criança. E a maternidade realmente vem pra mudar essa nossa cabeça, né? Eu ainda continuo não gostando de todas as crianças e tá tudo bem. Mas eu acho que a maternidade me fez ser uma pessoa mais humana, né? Eu vou dar alguns exemplos, assim. Primeiro, um dia antes do meu filho nascer, eu afirmei e falei, eu não sabia se eu amava meu filho. E assim, gente, é muito real isso. E quando Augusto nasceu, eu parecia uma louca, assim, sabe? Vocês já têm cachorro? Alguém tem cachorro? Porque quando você tem cachorro, aí a cachorra nasce, os filhotes, ela fica uma protetora. E eu fiquei igual os cachorros que eu vejo na rua, muito louco. Acho que é meio biológico, assim. Então, eu mudei muito. Eu tinha um pensamento um pouco mais egoísta, um pouco mais voltado para o trabalho. E eu acho que isso deu um freio no momento de vida que eu estava. Me fez ser uma pessoa que eu hoje olho para as crianças e eu tenho um sentimento muito mais empático
pelas mães, pelas crianças. Vou dar um exemplo louco. Aconteceu a guerra na Palestina, né, e Israel. Gente, aquelas crianças pareciam que eram os meus filhos. Aquilo doía em mim como se... Eu tenho certeza que se eu não fosse mãe, eu não sentiria aquela dor. Sim. Eu vejo casos horríveis de abusos de criança. Gente, aquilo parece que rasga a minha alma. A gente começa a se comover de outra forma, verdade. né? E assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu estou aqui com 2 grandes amigas e eu conheço as duas muito antes da maternidade, né? Então hoje eu olho pra vocês e por isso que elas são as convidadas do primeiro episódio. Eu olho pra vocês assim com um olhar de como existe uma mudança, mas eu também acredito que vocês já estavam preparadas para esse momento que vocês estão vivendo hoje, e eu vejo isso porque quando a gente vai falar muito sobre acolhimento, sobre rede de apoio, e vocês já foram minhas redes de apoio algumas vezes, sim, né? Sim. Gabi já chegou num momento ali que o Gui tinha 2 para 3 anos. A Jaque chegou no momento que o Gui já tinha 6 para 7. Então vocês foram também as minhas redes de apoio com palavras, com acolhimento, em algum momento. Comia meu arroz. É verdade. Então, assim, hoje vendo vocês na maternidade, eu vejo o quanto vocês estão, assim, 100% dedicadas. E aí eu aproveito para perguntar para vocês. A maternidade, ela vem sempre com muitos desafios. Sim. E uma maternidade atípica vem com muito mais, né? Então, assim, sem filtro, quando vocês descobriram que a maternidade de vocês era uma maternidade atípica, o que passou, assim, na cabeça de vocês? Naquele momento? No meu caso, não foi choque nenhum, para falar bem a verdade, porque antes de eu ter o diagnóstico do Liam, eu já notava algumas coisas e então eu já diagnostiquei ele antes mesmo dele ter o diagnóstico de autista. Então eu já tratava diferente, eu já via algumas particularidades dele, eu já tratava coisas que quando eu tive o diagnóstico ele já não tinha mais seletividade alimentar, ele já tinha algumas coisas melhores na parte de socializar. Então, assim, pra mim não foi uma coisa difícil. O diagnóstico, pra mim, no caso, foi uma baita ajuda. Porque aí eu consegui ir atrás de direitos dele, eu consegui correr atrás das coisas dele. Então, quando você tem um problema, até você ter um diagnóstico, tudo é muito mais difícil, porque é dúvida, não saber o que fazer, ou como fazer. E quando você tem o diagnóstico, parece que deu aquele... Nossa, é isso, realmente. A gente precisa ir na terapia, a gente precisa fazer isso. Como que a gente vai tratar? Que tipo de autista? Você consegue conversar melhor sobre isso também com outras pessoas, né? Entender... Gente, você também me ajuda? O que você faz? O que não faz? Então, acaba acolhendo muito mais a gente quando tem um diagnóstico. Então, pra mim, assim, não foi uma coisa de surpresa ou... e agora, né? Eu tenho um filho autista. Acho que quando a gente é mãe, assim mesmo, é meu filho. Independente dele ser autista, de não ser. E eu falo que é muito engraçado, porque antes de eu ter filho, e sempre gostei muito diferente já, sempre gostei muito de criança, e eu trabalhava em escola, e eu tinha eu era auxiliar de uma criança que tinha síndrome de Down. E eu falava pra minha mãe, mãe, eu queria muito ter um filho com síndrome de Down. Minha mãe falava assim, você é louca? Eu falava, mãe, eu fico pensando que às vezes vai pra tantas pessoas que não querem, que não sabem cuidar, que não têm um carinho, que não têm um acolhimento, eu prefiro que venha pra mim. Porque eu vejo o quanto eles sofrem, o quanto as crianças diferentes, vamos dizer, têm esse peso todo da sociedade. Isso a gente falando de mais de 10 anos atrás, que não tinha tanta informação, não tinha tanto acolhimento, não tinha tanta coisa. Hoje está começando, vamos dizer que a gente tem um passo à frente, né? Hoje com o acesso, com as redes sociais, a gente tem maiores possibilidades de entender, de pesquisar. Sim. Mas ainda assim, a gente falando de 10 anos para trás, a gente mal sabia acesso, como lidar, né? Não tinha diagnóstico, né? Sim. Então, era muito mais difícil. Aí eu brincava realmente disso. Então, assim, é uma coisa que, pra mim,
é realmente algo normal, né? Eu entendo as dificuldades, mas é algo normal. Pra você, Gabi, o diagnóstico ele veio diferente, né? Ele Total. já veio na gestação. Sim. Conta pra gente como foi esse momento. Bom, o meu foi um susto, porque, assim, comigo nada é muito, assim, é 880, né? O pessoal gosta sempre de ir pro 80 pro meu lado. Sempre na minha vez. Mas eu descobri a gestação na 8ª semana, já num susto, num pequeno sangramento, eu descobri a gravidez. E no primeiro trimestre do morfológico, veio uma possibilidade muito grande de síndrome. Só de falar me emociona um pouco, porque assim, foi bem tenso, porque a possibilidade era de síndrome de Pataus, síndrome de Edwards e veio a síndrome de Down, porque deu um refluxo no coração do meu filho. Cara, foi foda. E aí eu falei, meu Deus, será que o senhor tá me dando um filho já pra me tirar? E aí eu chorei muito naquele dia no hospital. Thiago, desnorteado, eu desci do carro no meio da radial e comecei a orar. Falei, Deus, se você me deu essa criança, eu peço que ela fique viva. E aí, quando veio o diagnóstico, eu sou, assim, bem incisiva para isso. Falaram, olha, tem um teste para saber qual que é a síndrome que ele tem, mas tem possibilidade de um aborto de 0,5%, você vai ter que enfiar uma agulha lá na sua barriga. Que é eu até esqueci o nome, não foi nem o NIPT. E aí eu fiz. Meu pai, coitado, tremendo lá, porque era uma agulha desse tamanho, que vai até o útero. O feto, né? Até o feto, aquela Acho que é o mesmo do bolsinha, DNA aquela pra bolsinha. fazer dentro. Entendi. E aí eu fiz e descobri a síndrome de Down. Eu falei, bom, beleza, vamos descartar 2 que não são muito compatíveis com a vida. E vamos saber até onde uma criança, um jovem com síndrome de Down consegue ir. E aí também tinha a possibilidade do meu filho ter cardiopatia. Resumindo a história, ele não teve. E foi um alívio muito grande, porque 50% das crianças com síndrome de Down são cardiopatas. E 20% dos casos da síndrome de Down são descobertos na gestação. A maioria só descobre no parto. Nossa, essa informação eu não tinha. E eu também não. Eu também não. Difícil. E foi uma grande, assim, foi uma bênção, porque eu pude me planejar. E assim, você sabe que eu sou louca, né, amiga? Então, assim, eu comecei a procurar fisioterapia, fono, TO, já na gestação. E sabendo aonde que meu filho podia chegar. E eu vi que crianças com síndrome de Down, quanto mais estimuladas, mais elas desenvolvem, mais ele vai ser um jovem autônomo, mais ele vai falar, ele vai namorar, ele vai ter filho, ele vai trabalhar, ele vai estudar. É lógico, um professor de acompanhamento do lado. Mas você consegue, se você tiver... né, força de vontade, né, para que seu filho tenha autonomia, você consegue levar essa pessoa para muito longe, e aonde meu filho quiser, onde ele tiver capacidade de ir, a gente vai chegar, né? Eu acompanho uma influenciadora, que é uma influenciadora com síndrome de Down, não sei se vocês já viram, e recentemente ela postou muito feliz com a habilitação dela, que ela conseguiu tirar a habilitação. Eu sigo todas. E é engraçado isso, né? Agora, eu não conhecendo sua história, né, Gabi? Mas como a gente não tem informação, né? É difícil, né? Você receber uma bomba dessa... E a gente realmente normalmente não a gente saber lidar com isso, Sim. né? Assim... A primeira coisa que eu pensei, vou ter um filho pra morrer. Que palhaçada, né? Mas assim, a vida é assim, ela não é justa, não te ela não é igual pra algumas coisas. E tem mães que vão perder filhos, e tem mães que vão passar esse processo de dor, e faz parte da vida. Sim. A vida, ela é dura. Só que Deus foi generoso comigo, me deu Augusto bem. A síndrome de Down se chama trissomia do 21, que é o correto de se dizer. A trissomia do 21 não é um empecilho pro meu filho. Meu filho é risonho, meu filho é amoroso. Eu vi uma fotinha, ele é lindo. Ele é uma criança leve, ele é uma criança leve, faz o meu dia leve. Gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou mãe dele, mas ele é falando de leveza, porque eu acompanho muito as redes sociais de vocês. Eu vejo muito que a Gabi ama treinar, Sou a viciada. Jaque também tá nesse momento também de saúde, de autocuidado. Como conciliar dentro dessa maternidade, dentro da maternidade atípica, conciliar a Gabriela, a Jaqueline, nos papéis de vocês individuais?
No meu caso, além da maternidade atípica, eu sou mãe solo, né? Então, acaba vindo com um peso muito maior a responsabilidade e o tempo, né? Gasto para tudo isso, né? Então, até você conseguir voltar a ser você e continuar vivendo a sua vida e sua rotina, leva um tempo e leva um desgaste muito grande, né? Porque você precisa conciliar os cuidados todos especiais para eles, o tempo para você, o tempo para trabalhar, o tempo para cuidar da casa. Então, assim, no começo é muito difícil. A gente acaba realmente se esquecendo em muitas partes, porque a nossa prioridade acaba sendo a criança, acaba sendo dar todo esse suporte para ele. E só que assim, com o tempo você também vai entendendo que não dá para deixar isso de lado. O esporte para mim, o voltar para academia, foi muito mais importante mentalmente do que fisicamente, porque eu precisava desse tempo de 1 hora que seja para mim me desligar e pensar que eu estava cuidando de mim. Sabe, de tentar fazer um exercício, de tentar escutar uma música que eu gosto, porque senão a cabeça... Ser a galinha pintadinha. Entendeu? Porque senão a cabeça é 24 horas pensando em terapia, o que a gente pode fazer para melhorar, o que dá para fazer para ajudar, isso e aquilo. Então agora, com quase 4 anos do Lia, que eu tô conseguindo voltar a ter uma rotina de... Não, eu preciso 1 hora do meu dia, eu deixo ele na escola... Vai pra academia direto, depois você começa a fazer suas coisas. E aí começa a funcionar melhor meu dia, assim. E a minha cabeça também, a paciência pra cuidar dele. Tudo isso acho que ajuda bastante, né? Pra você, Gabi? Pra mim foi de boa, foi um pouco diferente. Pra mim foi de boa, mas acho que eu tinha... Na largada já tinha todas tinha o diagnóstico do GU e eu já tinha planejado tudo, como é que eu ia fazer. Que veio de uma forma diferente pra você, de já descobrir na gestação. Já descobri, já coloquei. Já meio que se preparar um pra pouco essa melhor. chegada. Não, já coloquei ele na fisiofono, TO. E aí eu já me programei. Eu sou divorciada do pai do meu filho e eu faço a minha rotina. Então de manhã eu levo o meu filho, procurei uma creche, lógico. Ele tá com quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos, seja 3 de abril. Então, assim, eu levo ele de manhã, mas assim, graças a Deus também é o meu trabalho, não é a minha realidade, não é a mesma de todo mundo, então eu acho que eu sou, de uma certa forma, privilegiada. Não dá pra gente colocar toda a mãe atípica na mesma caixinha, porque Verdade, que não tem isso. Com certeza. Então, totalmente. eu acordo de manhã, eu acordo às 5 e pouco da manhã, 6 horas o Augusto tá na creche, eu vou treinar, tomo banho na academia, vai trabalhar. Vou trabalhar. Volto, fico com meu filho à noite. Na quinta-feira ele tem fisiofono e TO. Eu pago uma pessoa para que leve meu filho. No sábado eu pago outra particular que eu desembolso. E aí eu levo meu filho no sábado para não me sobrecarregar no trabalho, porque eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro e eu também gosto de ser uma profissional. Eu amo o que eu faço. Eu sempre amei trabalhar. Não consigo ficar sem trabalhar. Então é isso, basicamente a minha rotina é essa. Já viajei pra fora, fui ano retrasado, fui para os Estados Unidos, deixei meu filho na época com meu antigo esposo. Fui quase crucificada, mas eu sempre priorizei. É uma loucura, assim, né? Porque as pessoas acham que você não pode ter vida, a mãe não pode viajar, treinar, a mãe não pode se cuidar. Eu quero que as pessoas vão pra aquele lugar, assim, eu tô cagando pra opinião alheia. Eu tô cagando pra opinião alheia. Ninguém vai pagar a conta da minha casa, ninguém me a luz. Todo mês tem lá chora, na hora que a fralda suja, é você. Eu tô cagando pela hora do Brasil. Eu vou querer ter meu tempo. Eu super respeito. Você fala, eu quero ir pra academia pra cuidar da minha mente. Não, eu quero ir pra academia pra ser uma grande gostosa. Sim. Eu quero, sabe? Existe dois lados, eu quero colocar uma calça branca e não aparecer a celulite. E tá tudo bem. Eu quero ficar gostosa sim, não tem. Eu quero ser a mãe gostosa que as crianças olhem pra tia e falam, caramba, que mãe gostosa. É isso, você tá entendendo? Meu filho vai sofrer esse bullying, sim. É sobre. Tudo bem, saúde mental. Eu nunca tive saúde mental. Não nem me apega. Agora que as coisas vão mudarem. Tudo bem, até os bastidores aqui não aguentaram essa, né? Mas assim, quando nasce uma mãe, as pessoas acham que morre aquele ser que está lá dentro. Não. E é muito importante a gente trazer isso aqui, que a gente não pode deixar
perder os nossos valores, os nossos sonhos, a nossa autenticidade, porque a gente se tornou mãe. Eu acredito sim que a gente tem aquele momento de resgatar tudo isso, porque acho que eu já passei por isso 2 vezes. Quando fala de diagnóstico, pra mim também mexe um pouquinho ali, porque eu também tenho um filho que tem TDAH e, assim como a Jaque, veio nesse lugar de alívio quando eu recebi o diagnóstico. Sim. Eu já tinha as minhas dúvidas, comecei a pesquisar muito, e quando o diagnóstico veio, isso me fez ufa. Eu acho que dá um conforto pra gente, agora eu né? sei o que fazer. Então eu acho sim que tem esse momento de resgate, da gente entender. E eu costumo dizer que assim, né, ao meu ver, não, o filho é pro mundo. É pro mundo. Daqui a pouco, eles crescem, eles têm a vida deles, a namorada deles, a vida... E aí a gente fica o quê? Sendo mãe, esperando ele voltar pra casa, que hora que vai chegar, e você é melhor do que a gente. Pode mães de falar meninos. Porque, e Sim. assim, A gente vai espantar as noras? Não dá, né? E o Gui já tá numa adolescência ali, né? Já tá numa outra fase. E daqui a pouco ele vai ter a vida dele. E aí, você vai ficar esperando ele fazer 18 anos ou ter a vida dele pra você, olhar pra você? Sim. E falar, não, eu quero estar uma tremenda gostosa, eu quero ter minha vida, eu quero ter um parceiro, ou eu não quero, eu quero estar bem profissionalmente. Então, assim, a gente precisa olhar pra dentro também, né? Eu falo que quando eu me formei no curso de comissária de voo, a coisa que mais... Eu não trabalhei na área, mas a coisa que mais me marcou foi essa frase, né? De quando as máscaras caírem, primeiro você coloca em você, pra depois pôr nos outros. E é muito real, porque Verdade. se a gente não estiver bem, se a gente não estiver viva, a gente não vai salvar ninguém, a gente não vai cuidar bem de filho, Exatamente. a gente não vai cuidar bem da família, da casa, do trabalho, nada. E Então assim, tem que se cuidar também, não tem jeito. E assim, já que eu sei que empreende, a Gabi trabalha no sistema CLT. Qual que é esse papel dessas empresas com essas mães atípicas? Porque a gente fala muito do papel da sociedade, mas qual que é o papel hoje das empresas na sua visão? Assim, o que precisa ter para esse apoio, esse acolhimento? Vou falar do mundo corporativo, né? Que eu trabalho numa instituição financeira. Então, eu acho que tem que ser uma empresa com uma boa governança corporativa, que olhe o lado da maternidade como um todo e olhe as mães atípicas. Você tem que ter um gestor, e isso vai para o micro, que entenda algumas demandas, por exemplo, a criança com a trissomia, ela vai ter uma imunidade um pouco mais baixa, então talvez ele tenha que ter um pouco mais de flexibilidade com essa mãe em detrimento de outra mãe, talvez, ou encaixar. Então, acho que é uma boa governança corporativa, o gestor ter consciência de que ali é uma realidade diferente e que isso não vai anular a capacidade, o comprometimento e a entrega do profissional. Acho Mas que você se sente acolhida, assim, em relação Muito, a isso, muito, dentro da sua empresa? muito. Assim, eu já passei um período muito ruim, que foi em uma outra instituição. Eu acabei saindo da instituição. Você não está na mesma de quando você teve o Gu? Não. Eu estava numa instituição, num banco internacional, não posso falar o nome, mas ele é vermelho. Não podemos. A sede é na Espanha. Enfin. E aí, a minha gestora, quando me fez o desligamento, falou que eu estava vivendo um momento diferente da minha vida. E aí, quando ela falou que era um momento diferente, ela falou assim... Eu já sabia que era a minha maternidade típica, só que assim... Isso é de uma ignorância sem tamanho. E é falta de conhecimento. Então, eu não culpo, às vezes, a sociedade pelo preconceito. Porque existe ou o preconceito próprio, que é aquele incêntrico na maldade, que vem ali, acho que quase de uma psicopatia. E tem o preconceito, que é o preconceito pela ignorância. Mas é assim... E aí, eu acho que o dela foi ignorância. Mas eu não culpo, mas eu acho que, assim... Antigamente a gente não tinha informação, mas hoje ainda tem. não tá tão disseminado. Acho que Hoje tem, quantas então a pessoas gente viram pra tem mim e que falam que a criança com cobrar. síndrome de Down é autista. Pô, não tem nada a ver com as calças. Exatamente. Pode, a gente põe um pi. Pô, não tem nada a ver com as calças. Quando eu falo pra mim, pô, manda um vídeo de autista, eu falo, cara, meu filho não tem TEA, meu filho não tem transtorno do espectro autista. Então, mas é no ponto onde eu falo que onde o autismo sofre, eu como uma mãe de autista sofre por conta disso.
vamos se dizer que são coisas diferentes, né? Muito. Falta muita informação também para a síndrome de Down e para tudo, né? Que seja diferente. Só que o caso das pessoas não irem atrás e sempre ter pré-julgamentos. Por exemplo, amiga, você dentro do seu trabalho, uma pessoa te afastar, sendo que ela não sabe o que você passa dentro da sua casa? Assim, eu vamos dizer que eu entendo. Agora é o momento delas falarem aqui. Estou ouvindo. Entendo, porém, vamos assim, eu não concordo com a posição dela, mas eu entendo. Você passa um paninho ali. Eu não passo um pano. É que eu acho que falta, e acho que o nosso papel é ignorância disso é disseminar essa informação até o ponto que eu possa julgar a pessoa e falar, realmente, você não é ignorante, você detém do conhecimento, você é uma pessoa maldosa. Sim, né? sim. Não tô passando pano pra ela. Eu sou uma excelente profissional, adoro o que eu faço. Eu vejo que, assim, a grande maioria das mulheres que passam pela maternidade, elas vão ter desafios profissionais. Sim, muito. Sendo atípica ou não. Eu acredito que sendo mãe atípica é muito maior. Sim. Na minha volta de maternidade do meu segundo filho, eu fui mandada embora no dia que eu voltei trabalhar. Eu também, voltei no dia. É loucura, entendeu? isso, então, né? assim, é uma grande loucura, porque essa mãe, ela nem psicologicamente normal ela ainda está, né? São muitos hormônios ali. Então, eu acredito que com esse processo, nós precisamos cobrar da sociedade, das empresas, das instituições, mais apoio, mais acolhimento e informação. Essas empresas, elas precisam se informar. Sim, por isso que eu falo que essa ignorância é onde a gente tem que trabalhar, porque a informação tem, mas a gente precisa fazer que eles queiram aprender. Que eles seja queiram... algo relevante. Exato. Seja alguma pauta relevante, porque parece que aquilo não é relevante. Eu vou falar do autismo, ele tá super disseminado, mas por quê? Porque uma pessoa de poder disseminou. O Marcos Mion veio com essa pauta e conseguiu um monte de direito, que foi, assim, um dos percussores. Sim. E muitas pessoas vieram à tona sobre isso. E precisam de mais pessoas que tenham poder e influência para disseminar a informação para que a gente consiga por direito o nosso espaço. Isso é importante, até nós como mães, eu vejo que é muito engraçado, porque eu acabo compartilhando muito sobre a minha maternidade, sobre as coisas do autismo, as próprias mães, as próprias famílias, elas não têm essa... Como eu posso dizer? Acaba não falando abertamente, não cobrando muito isso. Eu vejo que quando eu falo, tem umas 10 que falam, nossa, ainda bem que você falou, agora eu posso falar também. Eu começo a entender que tem lugar de fala para cobrar, para entender, para buscar informação e para cobrar que os outros se informem também. Porque não é só porque eu sou uma mãe atípica que quem não precisa entender, porque a gente vive numa sociedade, eu preciso entender gera ignorância, né? que como que eu vou tratar uma criança que seja síndrome de Down, que seja um TEA, que seja um TDAH. A gente precisa saber lidar, e isso é informação. E onde que a gente vai buscar informação? É só na internet? E dentro da escola, como que é cobrada essa informação? E os pais dentro da escola? Eu acredito muito nisso. Eu acho que dentro das escolas, principalmente, nós temos... Eu vou falar do meu mais novo, que tem 2 amiguinhos na sala que são crianças autistas. E a escola... Eu nunca vi um programa na escola de fazer uma reunião com os pais, de repente, de orientação. E eu acredito, sim, que esse é o papel da escola. Sim. Entendeu? Eu acho que... No mês da consciência, nossa, um monte de evento, porque a gente gosta da inclusão, que isso, que aquilo. Cara, eu não sei se os pais dos amiguinhos do meu filho na escola sabem que eu sou uma mãe atípica. Sabem que o meu filho é. Entendeu? Isso não teve um papo da sala, da escola, da coordenadora de falar, olha, dentro da nossa sala a gente vai trabalhar assim, assim, assado. Como que vai funcionar isso? Porque é importante também para os pais que não são atípicos entender como que vai ser o tratamento dentro da sala de aula. Até para orientar seus filhos também, né? Precisa ter essa orientação. Exatamente. Por que o fulaninho vai ter que entender que o Liam pode levar um brinquedo dentro da sala e ele não?
Sim, Por que o Liam tem hiperfoco em avião? Todo dia eles autorizaram, que eu não acho correto, mas a escola autorizou, que ficaria mais fácil para eles. O Liam levar um avião todo dia. Por que os outros não podem? Que forma de inclusão é essa? Então, assim, eu acho que tem que entender tudo isso também, porque para as crianças também tem essas... Por que ele pode ou não? Já que a gente está tentando trabalhar uma coisa de inclusão realmente. Na visão de vocês, o que falta, tanto para a escola quanto para as empresas entenderem? O que vocês acham que elas precisam entender para dar mais suporte para essas mães? Eu acho que o preparo e essa quebra de tabus, de conversas, de escutar. Se você tem uma empresa e você tem tantas e tantas mulheres... Você quantas sabe, são mães? pelo menos, quem são as mães Quantas atípicas são mães? da empresa? Quantas são mães atípicas? Dentro do... Até mesmo com os homens, dentro da sociedade, o país, tem pai solo. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais humano em algumas situações para entender com o que você está trabalhando ali, né? Quem que gera ali, o que está funcionando. Porque muitas empresas, e quanto maiores, números, né? Não tá tão preocupado com o lado pessoal, que se você vai precisar sair mais cedo porque houve alguma intercorrência dentro do seu trabalho. Eu falo que é um dos motivos de eu não conseguir, não dá para trabalhar sendo CLT. Eu sendo mãe solo e atípica, como que eu vou falar, olha, meu filho chorou na escola, meu filho tá tendo uma crise, eu preciso sair do trabalho para ir buscá-lo, porque eu tô sozinha, eu não tenho uma rede de apoio. Que empresa que vai entender isso? Entendeu? É Sim. muito difícil. Então, a gente precisa adaptar. E eu acho que é isso. É o conhecimento e as próprias empresas tentarem buscar isso. É uma escola realmente entender que eles estão dentro do sistema de ensino, mas eles precisam se comunicar com o sistema de saúde também para entender o que os neurodivergentes precisam, qualquer que seja um cadeirante, não precisa de uma coisa diferente dentro da escola, é adaptação. Sim, e hoje, assim, na vida de vocês, quem é a rede de apoio de vocês que faz diferença hoje, no dia a dia? Porque a gente fala muito da família, mas às vezes a gente tem ali uma amiga que tá ali, que é suporte. Quem que faz diferença hoje na vida de vocês nesse processo? Olha, assim... Hoje, para falar a verdade, o que a gente depende da minha rede de apoio é a escola, a princípio, né? O Liam entra às 8 e sai às 5. Ainda bem que tem isso, porque senão realmente a gente não consegue ter vida. No caso, a creche te salva. Minha é das 6 às 19, só que é meu dinheiro, é meu trabalho. Please better have my money. Ô, Gabi, você recentemente, eu vi até que você postou nas redes sociais que você passou por uma cirurgia de emergência. Verdade, ali. amiga. Isso tem 20 dias? No dia que nós nos encontramos para tomar café. Pra tomar um café, né? No mesmo dia, estava tudo bem, você disse, tô saindo pra ir pra aula de francês. Sim. E, de repente... Você foi parar no hospital. Foi parar no hospital, verdade, isso mesmo. Como foi? Com quem que o Gu ficou? Cara, ficou com a minha vizinha, foi muito louco. O pai do meu filho tá nos Estados Unidos, simplesmente foi. E aí eu achei uma decisão burra, mas né, tem que respeitar. Aí beleza, eu comecei a passar mal, uma dor. E tive que deixar com a vizinha. Da vizinha ficou com a vizinha. E depois meu filho foi pra escola às 7 horas da manhã. E eu não podia sair do hospital porque eu tinha que operar na emergência. Porque já estava inflamado. Se supurar, você tem risco de vida muito grande. Sim. E aí depois, na hora de voltar, meu filho foi dormir com uma amiga minha. E no dia seguinte eu pude pegar meu filho. Só que é engraçado, né? Mas eu sempre fui forte, amiga. É que assim, eu não sou muito parâmetro para as coisas, porque eu acho que eu sou muito... Mas a gente... racional. Não, e eu sou muito, assim... A Aline me conhece há muitos anos. É difícil você me ver... assim, reclamando muito e difícil. Mostrando a fragilidade. Mas eu também acho que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Eu sei, mas você sabe. Eu tava quase chorando agora, mas assim, é difícil. Eu sou mais difícil, porque o que acontece? O médico falou assim, você não pode pegar peso por 7... não posso fazer musculação por 40 dias, 7 dias sem dirigir, não pode pegar peso. Meu filho tem 12 quilos.
No dia que... E meu filho não anda, porque o marco de uma criança com síndrome de Down é diferente de um marco de uma criança típica. É normal. E tá tudo bem. De uma criança... É uma criança típica e uma criança típica. O meu filho é uma criança típica. O dela também é um menino atípico. São diferentes. São marcos diferentes. Para síndrome de Down, ele vai andar um dia, ele vai falar, ele vai fazer tudo, mas por enquanto ele ainda não anda. E aí a primeira coisa que ele chega, que é colo. Porra, tava toda cagada de ponta aberta. Peguei meu filho, tá tudo bem. E assim, acho que Deus ajuda, né? Quem passa essas dificuldades, ajuda, amiga, porque eu tava falando isso. Não abriu meus pontos, eu estou viva, não deu inflamação, deu um pouquinho assim no umbigo, mas nem chegou a dar pus. Deu um pouquinho, mas dá pra aguentar? Dá pra aguentar. Abriu a barriga, Dirigi no segundo dia, no primeiro dia eu realmente não aguentei, foi meu pai que trouxe. Só que aí você sabe todas as questões do meu pai. E aí no dia seguinte eu segui minha vida, dirigi, levei meu filho pra creche. O médico... a gente segue a vida, né? O médico pediu 10 dias de atestado, 10 dias de afastamento. Sabe quantos dias eu me afastei do trabalho? Nenhum. Ah, mas você não pode. Eu falei, foda-se, eu preciso do meu trabalho. Eu sei o quanto ele é importante pra mim. Eu vou. Ah, mas eu tenho que descansar. Não vou descansar porra nenhuma. Eu vou descansar naquela cadeira ali, trabalhando. E foi assim que eu fiz. E tava no banco. Todos esses dias eu tava no banco. E o Gu, você acredita que ele entendeu alguma coisa dessa distância, desse um dia? Dessa loucura, Sofreu. dessa mãe que precisou ser internada? Acho que não, porque eu tô sempre sorrindo pra ele, então pra ele tá tudo bem, né? Pra ele tá tudo ok. E qual é o papel da sociedade perante isso? Que, se vocês pudessem deixar um recado hoje pra quem está ouvindo, pra essa empresa, pra essa escola, qual seria? Eu acho que busquem informação, procurem realmente acolher, incluir. Eu acho que a informação é a coisa mais importante nesses casos, assim, porque a gente é o lance que a gente falou do diagnóstico. Se a gente não tem a informação correta do que a gente não sabe lidar. Então, assim, para uma escola, para uma empresa, para isso, se eles não buscarem informação, quererem aprender, quererem entender, o nosso trabalho de formiguinha vai ser muito maior. A inclusão realmente dos nossos filhos perante uma sociedade é muito difícil, entendeu? Ainda existem muitas restrições por isso, por falta de informação, por como que vai tratar. No caso, a síndrome, ele já vem mais estampado no rosto. Você tem as características... As características muito marcadas. Agora, não TEA, não. E aí, se eu saio sem o colar do meu filho... E aí ele tem uma crise. É a mãe que não educa, é a mãe... Eu acho que então, tem que assim, perguntar, tem né? muito... mas eu digo assim, existem já muitos julgamentos sem informação. Então, acho que se informem. Empresas, escolas, pessoas, sociedade. A gente precisa entender que existem cada vez mais pessoas. A gente precisa entender que são seres humanos todos, a gente precisa de acolhimento, precisa de respeito, precisa de amor. Então, a informação acho que é a primordial. Base disso daí. Falam muito hoje, principalmente na internet, que, nossa, agora todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo. Um ranço desse povo. Às vezes eu quero entrar na tela e sair xingando todo mundo quando eu vejo. Eu acabo. Mas a questão é que hoje a gente tem mais possibilidade de diagnóstico, mais informações, né? Exatamente. E as pessoas, elas precisam tirar a vendinha do Google da frente. Agora que a gente tá começando a quebrar tabus, né? Eu acho engraçado que hoje em dia adultos... eu acho que eu também sou. Porque teve que passar a vida inteira curando traumas, passando por dificuldades e situações por causa disso. Porque não tinha diagnóstico. Porque não tinha diagnóstico. Então, assim, a informação é importante. A gente precisa entender que a base disso tem que ter, senão não... E pra você, Gabi, qual a mensagem você deixa para aquela mãe? Porque a gente sabe que existe diversas mães, diversas realidades. Sim, Minha realidade não é do outro, enfim. Qual mensagem você deixa para essa mãe que acabou de receber o diagnóstico? Vai dar tudo certo. Ou não, brincadeira. Vai dar tudo certo. Porque você vai conseguir, você é capaz, você vai ter uma força, você vai ter uma resiliência. Deus vai te ajudar, vai te dar força, vai
colocar a mão sobre você e você vai ser forte. Acho que é isso que eu poderia dizer para essas mães. Eu tive um momento muito difícil, que foi quando eu falei do início do meu diagnóstico. E Deus foi misericordioso comigo, tão bom, tão bom, tão bom, tão gracioso, que me deu o maior presente da minha vida, que é meu filho. Assim, eu sou realmente realizada em ter o Augusto. Espero que todas as mães sejam tão realizadas quanto eu. O desejo do meu coração para todas essas mães... Onde está a câmera? Ali. Você, mãe, seja muito realizada. Seu filho é uma grande bênção na sua vida. O Augusto é pra mim, então eu quero muito de coração para que elas também sejam. Então é isso, tenha força, seja resiliente. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Renova sua fé em alguma coisa que você creia. E firma ali que vai dar certo. E agora, deixa as redes sociais de vocês, qual é o @ onde essa mulherada vai buscar inspiração. O meu é @ajaquepreta, Jaque com CK, preta. A gente vai colocar aí na tarja. O meu é a Gabriela Gladys Kass, né? E é isso, pessoal. Então, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Boss Talk. E esse episódio foi muito especial. Foi um momento de compartilhar, de ouvir, de aprender. Olha, e eu espero que vocês tenham aprendido mesmo, tá? E nos vemos no nosso próximo episódio. Eu já vou pedir para vocês ajudar a compartilhar. Envia para aquela mãe que precisa ouvir essa conversa, esse papo, e também para aquela empresa que precisa se informar mais. E segue aqui as redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau.